Programa Mercado e Consumo. Oferecimento. Olá, este é o programa Mercado e Consumo que traz toda semana as principais notícias e análises sobre varejo, e-commerce, franchising, shopping centers e food service. E também um bate-papo com líderes que inspiram líderes. Olá, bem-vindos ao programa Mercado e Consumo. As novas regras trabalhistas estão hoje em debate por aqui. A partir de agora, o trabalhador pode ser contratado por semana, por dia e até por hora. As férias podem ser divididas em até 3 períodos e as convenções e os acordos coletivos prevalecem sobre a lei. Empresários afirmam que a nova legislação vai diminuir o desemprego no país, que hoje supera 13 milhões de pessoas. Representantes de sindicatos de trabalhadores já dizem que a nova lei torna os contratos mais frágeis. Para falar sobre este tema tão complexo e polêmico, estão aqui o Dr. Luiz Eduardo Amaral de Mendonça, um dos maiores especialistas em direito trabalhista, Fabiana Mendes, sócia-diretora da GS Friedman, especialista em gestão de pessoas, além de Marcos Gouveia de Souza, especialista em varejo. Bom, e vamos ao debate. A reforma trabalhista, ou melhor dizendo, a modernização trabalhista, trouxe uma nova realidade para o setor de trabalho no Brasil, especialmente para o setor de varejo. Nós queremos discutir um pouco mais e trazer alguma contribuição para você que se vê às voltas agora em redirecionar o seu negócio com essa modernização. E para isso, nós temos conosco hoje Dr. Luiz Eduardo Amaral de Mendonça, especialista na área trabalhista, e nossa companheira Fabiana Mendes, responsável pela GS Friedman, focada em desenvolvimento de pessoas. Obrigado a vocês. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Acho que a primeira coisa, Luiz Eduardo, eu queria começar com a questão entre o trabalho intermitente, que foi contemplado nessa modernização, e o part-time. Quais as semelhanças e diferença entre os dois sistemas? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, queria agradecer na sua pessoa a oportunidade de falar um pouquinho do intermitente. Eu acho o intermitente é uma novidade agora da reforma trabalhista, desde 11 de novembro ela já está em vigor, só que precisava de alguns ajustes. Esses ajustes vieram agora através da medida provisória 808 de 2017. Há quem diga que a medida provisória tratou quase que 70% do trabalho intermitente. É importante deixar bem claro, são conceitos completamente distintos, embora o part-time ele já existisse na regra antiga, mas com uma limitação de jornada de 25 horas semanais e sem o direito do empregado fazer hora extra. Afinal de contas, imaginava-se o legislador naquela época que se eu precisasse reduzir a jornada, não fazia sentido se fazer hora extra. A partir da reforma, e isso não foi objeto da medida provisória, a partir da reforma já está vigente, eu tenho duas modalidades de part-time. E aí são empregados registrados com todos os benefícios, mas é um contrato ajustado à necessidade do mercado. Eu acho que a grande novidade, e pouco tem se falado sobre o part-time. Muito se fala sobre o intermitente, porque é uma grande novidade, você paga por hora, mas pouco tem se falado do part-time. O part-time tem duas modalidades agora, não existe mais os 25 horas semanais, são 26 horas semanais, com a possibilidade de fazer 6 horas extras. E a segunda modalidade são 30 horas semanais, aí sem a possibilidade de fazer hora extra. Vale para qualquer categoria. É um ajuste interessantíssimo porque as empresas do varejo têm muita dificuldade, às vezes, de compor aquela escala de folgas, porque de 3 em 3 semanas, às vezes, precisa, de acordo com um decreto de 2015, o Ministério do Trabalho, ele obriga que a empresa coincida o DSR com um domingo. Isso para o ramo do varejo não faria muito sentido. Necessitava, agora com uma possibilidade. DSR é o descanso semanal remunerado. Isso, desculpa. Mas assim, é importante que a gente entenda que a reforma venha se adaptar. Quer dizer, eu tenho meus empregados normais, com os contratos vigorando por 8 horas, e eu tenho forma de compor agora, fazer uma jornada só pela manhã. A empresa economiza vale-refeição, por exemplo,
porque não preciso dar intervalo entre a jornada, uma jornada com 4 horas diárias, o empregado consegue compor sua renda trabalhando uma outra empresa no período da tarde. É muito interessante, é para jornadas contínuas, tem todos os benefícios da categoria, os sindicatos já vinham aqui, até em São Paulo, já praticando algum part-time, e agora abri o meu leque de opções do part-time. O intermitente, toda vez que eu tiver um trabalho não contínuo, ou seja, aí primeiro ponto, muita gente está falando assim, eu vou chamar os intermitentes para trabalhar todo sábado. Se eu der a habitualidade ao trabalho intermitente, eu estou fugindo da característica do intermitente. Acho que esse é um ponto fundamental que precisa ser considerado. Quer dizer, aquilo que no varejo é importante, que é ter a disponibilidade do funcionário nos picos de movimento, sexta, sábado, domingo, se tiver habitualidade, contraria o espírito da modernização. Pronto, exatamente isso. A gente vem vendo, alguns juízes, professores de trabalho estão nesse sentido, estão falando nesse sentido. A medida provisória que está há uma semana já aí, nós estamos discutindo muito sobre ela traz uma série de requisitos específicos. Se eu deixar de chamar o empregado no regime de intermitência por um ano, entende-se rescindido o contrato de trabalho. Se rescindir o contrato de trabalho, eu pago meio aviso prévio, ele levanta 80% do FGTS, tem uma série de regrinhas específicas, mas se você me perguntar, Luiz, qual você acha a modalidade que mais vai ser atendida? Eu acho que a grande novidade é a terceirização da atividade fim, que é uma outra modalidade, não se confunde com o intermitente e nem também com o part-time. Acho que vai ser muito utilizado o part-time e o intermitente vai ser usado sim, mas para compor aquelas urgências. Olha, eu tive 3 faltas aqui, terei 3 faltas, eu preciso de alguém. Então, eu vou me valer de algumas contratações intermitentes, questões pontuais, para sanar o meu... E para o intermitente é muito interessante, porque ele consegue compor a sua renda tendo mais de um vínculo de emprego em empresas. Ele pode prestar um bico, ele pode compor a sua renda de forma mais flexível. Muito bem. Fabiana, quais são os pontos positivos da modernização trabalhista que foi aprovada? Bom, Marcos, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, dividir esse espaço com o Dr. Luiz também, é um grande prazer. Esse é um tema que merece ser discutido agora, e eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos, na verdade não vejo pontos negativos. Entre os pontos positivos, principalmente conhecendo a operação do varejo, a gente vê realmente como uma grande alternativa de solucionar a escala e principalmente melhorar a prestação de serviço em função da alta demanda que nós temos no varejo no final de semana, a partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, operacionalmente falando, esse é um ponto bastante relevante. Outro ponto muito positivo, fala-se muito sobre o aumento do emprego em função da modernização e da permissão de contratação, por exemplo, intermitente. Mas a gente vê um outro ponto bastante relevante, que é possibilitar estudantes, por exemplo, ou pessoas que já se aposentaram a voltar para o mercado de trabalho com uma flexibilidade maior de ajuste das suas agendas e da sua disponibilidade. Além do que o doutor mencionou sobre a função de adotar os períodos que eles estão disponíveis para o mercado de trabalho. São os pontos que eu vejo mais relevantes. Mas só para confirmar, Luiz, existem pontos negativos nessa modernização comparados com a situação anterior? Toda transição ela passa por um período de críticas. Mas as críticas que eu vejo por uma lei que passou por todas as suas fases no Congresso, no Senado e aprovação do presidente, eu não vejo grandes pontos negativos. Assim, poderia dizer aqui que houve uma recepção por parte de juízes trabalhistas, porque a gente li bastante sobre isso, de que a Ana Matra se reuniu para poder... Eram 200 juízes, nós estamos no Brasil um total de 4.500 juízes, com os quais muitos deles eu converso, eles estão já praticando a reforma. Não vejo como grande espaço para precarização de direitos, não consigo imaginar isso. Claro, para esse empresário que eventualmente vai usar a reforma trabalhista para fraudar contratos, para mexer com o direito adquirido, a Justiça do Trabalho existe
e está aí, continua super protetora e ela vai saber separar o joio do trigo. Mas para os bons empresários que estavam fazendo um verdadeiro contorcionismo tributário para poder encaixar, eu acho que a ideia do legislador é desafogar, desonerar a folha e flexibilizar de maneira que gere mais empregos. Se isso vai se concretizar ou não, eu acho que já temos alguns primeiros dados aí que já começaram, desde que a reforma foi aprovada, embora ainda não vigente, já vimos o mercado começando a mostrar alguma resposta positiva. Então, assim, eu não consigo te identificar críticas à reforma. Perfeito. Fabiana, os vendedores, no conceito que foi colocado pelo Dr. Luiz, que estarão agora em algumas atividades, em alguns dias da semana, trabalhando especificamente para atender o pico de demanda, podem ficar menos comprometidos do que aqueles que trabalham toda a semana com uma empresa, uma loja? De forma alguma. Eu acredito, Marcos, que o comprometimento e o engajamento está na atitude do profissional. Nós temos, e sabemos disso, nós temos times e pessoas que são CLT ou que estão o tempo todo no seu trabalho e não são tão engajadas ou tão envolvidas. Está muito mais relacionado à forma como esse vendedor enxerga a oportunidade que está sendo dada, ou o alinhamento que ele tem com os propósitos da empresa. E eu acho que fica uma lição de casa para as empresas para criar mecanismos de comunicação eficiente ou de engajamento e de envolvimento desses vendedores ou dessas pessoas que vão uma vez, 2 vezes ou 3 vezes para o local de trabalho por semana, porque o ponto de contato entre eles, a empresa e o cliente é menor, mas compromisso e engajamento não tem relação com a quantidade de tempo que eles estão no local de trabalho, tem a ver com a atitude. Perfeito. Doutor Luiz, um dos pontos seguramente mais polêmicos e que mais discussão trouxe no processo de aprovação é a questão da prevalência do acordo sobre a legislação. Podia detalhar um pouco mais sobre isso e caracterizar exatamente quando ocorre um, quando ocorre outro? Nós tivemos uma grande mudança, primeiro com relação a um artigo da CLT, que é o 620, que agora caracterizou que o acordo coletivo, aquele estabelecido entre a empresa ou as empresas, com o sindicato profissional, ele prevalecerá sobre a convenção coletiva. Que nada mais é do que o negociado entre o sindicato patronal com o sindicato dos empregados. Então, havendo divergência, prevalecerá o acordo coletivo porque ele é mais específico. Isso trouxe bastante segurança jurídica para o mercado, porque amanhã publicou um reajuste da categoria complicado para uma loja conseguir aplicar, ela pode buscar o sindicato, e aí, então, que eu sempre digo, a reforma trabalhista vai trazer as empresas mais próximas do sindicato para tentar resolver, negociar um ponto específico que a convenção coletiva eventualmente não lembrou dela quando negociou. Então ela pode resolver de forma específica. E agora, o que eu posso negociar? Quer dizer, haverá sim a prevalência, o 611 da CLT, haverá a prevalência do negociado sobre o legislado em tudo aquilo que não ofenda a Constituição Federal. Perfeito. Então, é muito, não conflita. Não conflita. Eu posso chamar o sindicato e falar, olha, vamos cortar o 13º? Não, porque isso está na Constituição Federal. Isso tem que estar... Agora, eu posso chamar o sindicato e combinar com eles que eu quero criar uma regra de premiação para os melhores vendedores que eu tenho na loja. Eu quero criar prêmios a pagar e que esse prêmio não tenha natureza salarial. Não gere reflexos em INSS, no 13º. Então, eu posso sentar com eles e negociar algo mais favorável. No âmbito de uma organização, de um conjunto de lojas, qual é o âmbito desse acordo? Nós não mudamos com a reforma trabalhista a unicidade sindical. Então, naquela base territorial, sempre vai existir apenas um sindicato. O que eu negociei com este sindicato vale para todos os empregados. Então, se eu negociei aqui em São Paulo, vai valer para todas as lojas que eu tiver em São Paulo aquilo que eu eventualmente vier a negociar. Sempre vou ter que respeitar a base territorial da abrangência do sindicato. Isso muda um pouco, inclusive, a participação dos sindicatos, né, no dia a dia das empresas, né? O que exatamente você vê de mudança? Eu vejo o sindicato, é fato, com a reforma os sindicatos vão ter que se reinventar.
né? Houve uma mudança de contribuição sindical que não foi tratada pela medida provisória. Havia uma promessa, mas não trataram. Então, algumas receitas, homologações de rescisão contratual Exato. também não precisarão mais ser feitas lá. Mas, então, eu acho que eles vão ter que se aproximar das empresas e as empresas vão ter interesse em se aproximar dos sindicatos, porque nós temos uma novidade da reforma, por exemplo, que é o termo de quitação anual. Eu chamo o sindicato para a minha empresa, mostro tudo do jeito que eu pago, como pago, faz-se uma assembleia, pergunta-se aos empregados, alguém tem alguma coisa a reclamar? E aí é importante saber que, olha, alguém pode levantar a mão e reclamar também, mas o sindicato está presente e aí o empresário vai ter um termo de quitação anual que vai valer na Justiça do Trabalho. Você diria que esse processo de transformação da modernização trabalhista está precipitando também uma modernização sindical no Brasil? Sem dúvida. Tem vários sindicatos, inclusive, mudando. Já não existe mais a área de homologação, estão querendo montar algumas arbitragens. Tem sindicato se especializando nesse formato que existe hoje de você buscar uma solução de conflito que não seja ação judicial. Tem até central trabalhista na iminência de greve, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem alguns agora sofrendo com um PDV que eles estão imaginando implementar, e agora o PDV eu não preciso mais passar pela como era a regra antiga, mas sem dúvida nenhuma uma mudança de conceito que eu acho salutar. Fabiana, a legislação, a modernização entrou no ar recentemente, poucas semanas, mas nos seus contatos com os seus clientes, nas diversas áreas, você nota uma propensão a contratar mais gente baseada nas flexibilidades que foram criadas? Sim. A gente percebe que, além da busca pela informação, o momento que isso aconteceu, sobretudo para o varejo, foi muito positivo, em função das movimentações de final de ano. Então, ainda que as empresas pudessem ter uma tendência a postergar, ou a entender melhor, ou esperar para ver o que acontece, de fato, a própria pressão da ocasião faz com que elas se adiantem e procurem informações de como vão se adaptar mais rapidamente. A gente vê realmente uma movimentação muito grande nesse sentido. Doutor Luiz, logo após a divulgação e entrada de vigor da modernização, a imprensa noticiou uma sensível redução no número de ações trabalhistas. Seria já efeito da mudança ou tem algum outro aspecto envolvido? Houve sim, eu li sobre o tema, inclusive os tribunais da Bahia, alguns tribunais do Nordeste, mostrando que houve uma redução de 90%, até 90% no número de ações. Mas é importante só fazer uma pequena ressalva, que não há nessa informação que eu li num jornal de grande circulação, que ainda não temos dados ainda de São Paulo, porque é tudo muito recente, né? Nós temos apenas uma semana de pós-reforma versus uma semana anterior à reforma, ou seja, muitos advogados distribuíram ações trabalhistas a mais na semana que antecedia e muitos advogados, juízes, operadores do direito estão sentando e estudando para saber quais serão os reflexos. Hoje, agora, a questão de honorários de sucumbência, a gente viu já os primeiros casos de condenação de reclamantes na Justiça do Trabalho, apagar a litigância de má-fé, apagar o advogado da outra parte. Então, eu acho que vai haver sim uma redução razoável, mas acho que esse número ainda é muito cedo para a gente falar em redução de 90% das ações trabalhistas. O varejo e o comércio são os dois setores que se tornaram o maior empregador privado do Brasil. Vocês dois acreditam que esta modernização favorecerá um aumento ainda maior da participação do comércio e do varejo na contratação do setor privado nacional? Eu Fabiana? acredito que sim, sem sombra de dúvida. Como eu disse anteriormente, é uma oportunidade da gente agregar à força de trabalho pessoas que estavam, por diversas razões, estudantes, por exemplo, que precisam flexibilizar a sua agenda entre escola e trabalho, por exemplo, é uma oportunidade ímpar de se ingressarem. Acredito que sim. Eu acho que a reforma ela veio para ficar, ela já é uma realidade, já está. Só complementando, o que é mais importante para o estudante? É estudar. Mas se ele puder complementar a sua renda,
fazendo uma jornada compatível, que não prejudique na faculdade, na sua escola, nada mais interessante, e isso vai fomentar demais a formalização da relação de trabalho, que não é sinônimo de emprego só, porque a reforma trouxe até a condição de autônomos que vão recolher INSS, que vão com continuidade e até exclusividade, poder trabalhar sem vínculo empregatício. Então, tem muita coisa nova aí, mas sem dúvida nenhuma vai fomentar muito. Doutor Luiz, existe algum impacto esperado no primeiro emprego, especificamente na área de comércio e varejo? Sem dúvida. Se você desonera a folha, se você flexibiliza os modelos de relação do trabalho e aumenta o leque do empresário para que ele possa contratar em outras modalidades, gastando menos verbas com INSS, verbas tributárias, claramente você consegue dar mais emprego, e o impacto disso vai ser, já começou a ser visto aí com as primeiras informações que a gente vê nos últimos meses, um crescimento da empregabilidade. Fabiana, nós discutimos muito aqui a visão da empresa em relação à modernização trabalhista. Mas tem uma questão importantíssima, que é a visão dos colaboradores, dos empregados. Eles estão preparados, eles estão sendo preparados pelo RH das empresas com respeito a essas mudanças todas? A gente está percebendo uma grande movimentação das áreas de recursos humanos em se capacitar e entender como operar, né, nesse novo momento, e principalmente como levar esta informação para dentro da empresa. Então, óbvio que tem um papel importante do trabalhador procurar informações e entender os benefícios que ele pode tirar desse novo momento, mas tem um papel fundamental do RH e da própria empresa de promover essas informações dentro da empresa e abrir um espaço para discussão, para tirar dúvida e para compartilhar as oportunidades que se abrem nesse novo cenário. Essa nossa conversa de hoje tratou da modernização trabalhista, algo que permite o Brasil se alinhar com aquilo que de melhor tem acontecido no mercado internacional, nas relações entre as empresas e os seus funcionários. Ela era mais do que esperada, demorou muito tempo, mas veio muito aperfeiçoada com a visão da sociedade como um todo. Agora, claramente, cabe às empresas, aos sindicatos, aos trabalhadores conhecerem mais profundamente o que é essa modernização e passarmos a trabalhar dentro dessa nova realidade que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para a própria modernização do setor de varejo e comércio no Brasil e para o aumento da eficiência e da produtividade, que no final das contas tornam o mercado brasileiro mais competitivo. E depois desse importante debate sobre as novas regras trabalhistas, não perca no próximo bloco a entrevista com Marcelo Silva, vice-presidente do Conselho do Magazine Luiza. Já voltamos.